Bem-vindos, irmãos, para mais uma aula sobre a história da vida da igreja. Nós, na aula de hoje, vamos terminar de revisar a vida de Lutero e a sua obra. É uma grande alegria poder estar aqui novamente com vocês, irmãos, e podermos enxergar sobre a história da igreja do ponto de vista da vida da igreja, né? Do ponto de vista da linha central do propósito eterno de Deus. Nós sabemos que, ao longo de toda a história, muitos desvios ocorreram, muitas pessoas que seguiram ao Senhor, mas com muitos objetivos que não estiveram ligados exatamente ao propósito central de Deus. É como um grande rio, esse mover do Senhor ao longo de toda a história como um grande rio. Porém, como um exemplo, a gente pode pegar aí o exemplo do rio Amazonas, que é um grande rio caudaloso, porém tem muitos afluentes, né? Muitos pequenos riozinhos que saem do grande rio. E hoje nós estamos no grande rio, nós estamos no rio Amazonas. Nós não estamos nos igarapés, nós não estamos nos afluentes desse rio, né? Nós estamos na corrente central. Nosso foco aqui não são muitas doutrinas e muitos ensinamentos que não estejam ligados diretamente ao propósito eterno do Senhor. Nós sabemos que existe hoje muitos ensinamentos ligados à filosofia, ao bem-estar humano, pensamento positivo, cura, né? Falar em línguas. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender a história da igreja e entender aqueles irmãos que Deus preservou e que Deus manteve ao longo de toda a história para preservar essa linha central, preservar esse objetivo central da economia de Deus, da vida da igreja, que vai trazer o Senhor de volta, né? Louvado seja o Senhor. Na reunião de domingo, nós vimos que o nosso irmão Pedro, né, falou da nação de Israel, a relação da nação de Israel com a igreja, né, e que o Senhor ele está restaurando a nação de Israel. Existe essa tendência aí, o início de um acordo de paz entre Israel e as nações vizinhas, as nações árabes, e isso é um grande sinal da volta do Senhor, de que a volta do Senhor está próxima. Louvado seja o Senhor. Isso é o lado da nação de Israel, né? Isso é o lado da areia do mar, né? Da descendência de Abraão como areia do mar. Do lado da descendência de Abraão como as estrelas do céu, nós vemos que é a descendência espiritual, né, de Abraão, que está relacionado com a igreja. E ao longo de toda a história, irmãos, toda a história, houve muitos e muitos grupos cristãos, muitos e muitos irmãos, né? Vários se perderam no meio das doutrinas, se perderam em vários aspectos relacionados ao Senhor. Inclusive, no momento atual, o que a gente vê? Uma busca incessante por prosperidade, uma busca incessante por buscar na Bíblia, buscar em Deus os aspectos que estão relacionados a viver bem. Este não é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é a teoria da prosperidade. O nosso objetivo é almejar a volta do Senhor. E nós sabemos que, para que esse filho varão seja formado, é necessário que haja muito sofrimento, é necessário que haja muita expansão do evangelho, é necessário que existam muitas e muitas testemunhas dando a vida pelo Senhor. É para isso que nós estamos aqui hoje, meus irmãos. Então, a nossa visão da história da igreja, a nossa visão de como que o Senhor tem guardado um povo, preservado um povo, né, ao longo de toda a história, até chegar nos tempos atuais, de como o Senhor tem restaurado e difundido a vida, o viver da vida da igreja,
é algo que nós estamos querendo ver nesse curso, né? E o nosso objetivo não é meramente dar um conhecimento para os irmãos, nosso objetivo é, de alguma maneira, inspirar os irmãos para que a gente possa almejar ter este viver de trazer o Senhor de volta, almejar ter esse viver de nos mantermos fiéis ao Senhor até a volta do Senhor. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa ser esse povo que vai estar aguardando o Senhor na sua volta. Louvado seja o Senhor. Então, nessa aula de hoje, nós continuamos com a vida de Lutero, né? Continuamos com e hoje nós queremos finalizar, graças ao Senhor, a história de Lutero. Já é, acho que, a quinta aula, né, irmão, sobre Lutero, tá bom? Nós vamos finalizar. Ainda lembrando vocês que a nossa aula, a maneira de nós verificarmos o aprendizado de vocês é através dessas interações que nós temos com vocês, alunos, e comigo, né, para que a gente possa saber qual que é o grau de aprendizado, o grau de absorção, o grau de interesse, o grau de encargo que vocês estão ganhando com base nessas palavras, tá bom? Então, aqui está o desempenho de cada um de vocês. E eu gostaria, irmãos, aqui tem alguns irmãos que estão com uma nota baixa, por quê? Não porque não se desempenharam bem, não, porque chegaram atrasados, não é bem atrasado, mas chegaram agora no final do curso, né? Nós estamos chegando na reta final do nosso curso de História. Então, eu gostaria muito de ouvir, por exemplo, a Dilma, né? Gostaria de ver mais a Krishna, o Menandes, o Samuel, o Fernando, a Amanda, que acabou de chegar. Então, sintam-se livres, viu, irmãos? À vontade de estar falando. Talvez alguns não estejam mais aqui, não faz mal, eu quis mostrar a lista de todos vocês que estão participando do nosso curso. Ainda eu gostaria de que vocês lessem comigo esse próximo slide, né? Nessa lição, vamos ler junto? Nessa lição, continuaremos o nosso estudo do testemunho cristão desde a época dos apóstolos. Ao longo de todas as eras, os homens têm se desviado da palavra de Deus. Todavia, alguns têm permanecido firmes e fiéis ao que o Senhor mostrou-lhes na palavra. O foco sempre é voltar para a palavra viva do Senhor. Eles guardaram o depósito a eles dado, sendo fiéis à verdade que receberam do Senhor. Então, essa é a visão geral, essa é a visão global. Ainda na aula passada, nós introduzimos essa visão de Apocalipse 6, mostrando que na visão dos 4 cavalos de Apocalipse 6, né, nós vimos que esses 4 cavalos representam 4 diferentes situações, 4 diferentes ocorrências que existem. O primeiro é o Evangelho, que é o cavalo branco. O cavalo branco está indo, está prosseguindo, está correndo, que é o Evangelho, né? Depois nós temos a guerra, a fome, a peste e a doença, né? Esses cavalos, o cavalo branco, vermelho, o cavalo preto e o amarelo, são cavalos que estão correndo, são situações que estão correndo e andam junto. Sempre existe, teve pregação do evangelho, sempre houve rumores e guerras, né, em todo o mundo, e sempre houve peste, doença, né? Nós estamos vendo agora a pandemia, e a consequência disso é a fome e a morte por causa da fome, né? Então, essas 4 coisas andam junto. E ao longo de toda a história, nós também introduzimos isso na aula passada, que eu gostaria de revisar, nós vimos que toda a história da igreja está dividida em 3 grandes períodos. Os primeiros 5 séculos, que são séculos de declínio, né, que nós vimos assim, a partir da igreja primitiva, a partir da igreja lá dos apóstolos, já começou a haver uma decadência. Nós vimos isso através de Paulo falando com Timóteo, que todas da Ásia, em 2 Timóteo, haviam abandonado Paulo. Nós vimos também nas epístolas de 2ª e 3ª João, né, principalmente 2ª João, sobre
várias situações relacionadas ao distanciamento da verdade. Então, a partir da igreja primitiva, houve 5 séculos, quase 600 anos, né, de decadência. E depois, mais 10 séculos de trevas, a idade que foi caracterizado pela Idade Média, que foi não só uma idade das trevas, no aspecto da palavra, que a palavra estava completamente cerrada, fechada, mas também foram 10 séculos de trevas em todos os sentidos, para a sociedade humana também. E, finalmente, nós chegamos aqui em 5 séculos de restauração. Esses 5 séculos de restauração são 5 séculos que começaram a partir de Lutero e estão existindo até hoje, que são a partir da Idade das Trevas, né, para a restauração, que é o que está acontecendo hoje. Graças ao Senhor, que o objetivo é a volta a Atos 2. Nós vimos, então, já toda a história, desde dos Atos dos Apóstolos até nosso amado irmão Dong, e nós voltamos para levantar, para enfatizar alguns dos grandes marcos ao longo da história da Igreja, que foi aqui Lutero, né, a reforma de Martim Lutero, que nós vamos terminar hoje. Na sequência, nós vamos ver o Conde de Zinzendorf, ou os Irmãos Unidos da Morávia, né? Depois nós vamos ver os Irmãos Unidos da Inglaterra e, finalmente, nós vamos ver a vida de Watchman Nee. São vários marcos que nós vamos estar mergulhando, penetrando, entendendo um pouco mais sobre a vida desses irmãos. Então, nós estamos aqui em Martim Lutero, 1483 a 1546, né? E nós vamos seguir até o final hoje da vida de Lutero. Conforme nós vimos já na aula passada, em 31 de outubro de 1517, a reforma começou quando Martinho Lutero, a reforma protestante começou quando Martinho Lutero afixou aquelas 95 teses que nós já falamos bastante na aula passada. E nós vimos vários aspectos aí da história, né? Nós vimos sobre o cenário da época, os primórdios de treinamento de Lutero, a mudança do ponto de vista de Lutero, as 95 teses, a reação contra o papado e a tradição, convenções, conferências e debates, a expansão do ponto de vista de Lutero, a dieta de Worms, a permanência em Wartburg, a rápida expansão do luteranismo, a visão de Lutero sobre a igreja e Lutero como um pastor. Tudo isso, todos esses itens nós já visitamos, todos esses itens nós já vimos quais são os aspectos sobre a vida de Lutero. Nós gastamos bastante tempo aqui na permanência em Wartburg, porque na dieta de Worms, vocês estão bem lembrados, né? Na dieta de Worms, Lutero foi julgado, né? E para que ele não morresse, para que ele não morresse, ele foi, entre aspas, escondido ou raptado, né? E ele ficou aqui 2 anos num castelo em Wartburg, disfarçado, com outro nome, com um disfarce, né? E depois que ele saiu, houve uma rápida expansão do luteranismo, né? Vimos também sobre a visão de Lutero sobre a igreja, que foi uma das deficiências dele. E na última aula nós vamos estar revisando a vida de Lutero como um pastor, qual que era esse aspecto. Nós vimos muito forte que Lutero como um defensor da verdade, uma pessoa muito erudita, com muito conhecimento da palavra, mas ele também teve esse aspecto de pastor, né? Um fato muito interessante foi como que ele tratava como é que ele tratava com as tentações do inimigo. Inclusive, eu só queria voltar aqui, né? Até vocês gostaram, os irmãos que estavam presentes, que Satanás, quando ele ia dormir, Satanás estava esperando ele ali. Aí Lutero falava assim: quando eu vou dormir, o diabo sempre está me esperando. Quando ele começa a martelar, eu lhe dou a seguinte resposta: diabo, eu preciso dormir e isso é algo
todo mundo tem que fazer, trabalha de dia, dorme de noite. Por isso vai embora. Se o diabo continuasse a martelar na cabeça dele, né? Ele falava assim, ok, você está me lembrando dos meus pecados? Tá bom, sim, velho, sei de tudo isso. Eu sei das coisas que você desprezou, que você não está falando, mas eu sei de muito mais do que você não está falando para mim. Olha só uma das coisas, que você não mencionou e anote, né? Se ele ainda tentasse, se ele ainda não desistisse e forçar e me acusar como sendo um pecador, eu o desprezo e digo, São Satanás, ore por mim. Talvez você nunca tenha errado em nada na vida. Talvez você seja um santo. Vá embora, vá até Deus e receba a graça. Se você quiser me endireitar, eu digo, médico, cura-te a ti mesmo. Então, assim, quem é o inimigo, irmãos, para nos tentar? Quem é Satanás para nos acusar? Ele foi o maior, ele é o maior assassino, o maior pecador, né? Então, não aceite as acusações de Satanás. Manda ele embora, né? E nós vimos, inclusive, nosso irmão Pedro falando, né? Às vezes você tem que falar, ou acho que foi o irmão Pedro, o irmão Ezra, nós temos que falar para o inimigo, inimigo, vai embora, inimigo, eu te odeio, eu não quero você, né? E Lutero nem sempre falava das tentações do inimigo de forma leviana. Então, ele fala assim, não argumente com o diabo. Ele tem 500 anos de experiência. Ele tentou todos os seus truques em Adão, Abraão e Davi. E ele sabe exatamente quais são os pontos fracos de cada um de nós. Ele é persistente. Se ele não te derrota no primeiro round, ele vai te estressar até que você seja vencido pelo fracasso. A melhor coisa é acabar com tudo. Busque companhia, evite solidão. Eva se meteu em encrenca quando estava andando no jardim sozinha. Eu tenho as piores tentativas quando estou sozinho. Procure um irmão. Algum conselho sábio, vista-se com a comunhão da igreja. Irmãos, nós temos os irmãos para nos apoiar. Nós temos, mesmo na época de pandemia, nós temos que ligar para os irmãos, temos que ter comunhão com os irmãos, buscar ajuda dos irmãos. Amém, irmãos? No ano quando o inimigo tentou derrotá-lo, Lutero compôs um hino, comumente chamado de Castelo Forte. Vocês lembram desse hino? Esse hino, irmãos, é maravilhoso, né? Talvez um dos hinos mais cantados na história da igreja. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, pois com furor tenaz nos tenta Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra e assim por diante. Por causa do tempo, vamos prosseguir. Mas eu recomendo que vocês cantem esse hino, né? Inclusive, nós havíamos falado na mensagem passada como que Lutero dava importância para o canto dos hinos. E ele até orientava os irmãos ele espalhava, né, a lista dos hinos que iam ser compartilhados, ou os assuntos que iam ser compartilhados durante a semana, e encorajava as famílias a cantarem os hinos em suas casas. Eu mesmo ganhei muito com isso. Eu acho que nós temos que aprender a cantar mais em casa, cantar com a nossa esposa, nossos filhos, cantar mais hinos juntos em casa. Isso nos ajuda muito, irmãos. Bom, chegamos então na aula de hoje, né? O casamento de Lutero. Vocês lembram, né? Enquanto Lutero estava em Wartburg, que era aquele castelo, né, onde ele fugiu depois da dieta de Worms, né? Lutero foi avisado que vários padres estavam se casando. Aí o próprio Lutero virou e falou assim, vocês não vão me arrumar um casamento, disse Lutero. Mas ele próprio não tinha tanta certeza disso, pois aconteceu exatamente isso. Então, a priori, Lutero não queria se casar, mas ele acabou se casando. Bom, o que aconteceu? Lutero ouviu que
algumas freiras que queriam sair do convento, que tinham entendido a palavra de Lutero, elas estavam tentando sair do convento. E os superiores ali do convento não queriam deixar que elas saíssem daquele convento. Apesar de Lutero entender que, se ele fosse ajudar essas freiras a sair do convento, essas 12 freiras, né, que estavam sob um super sufoco ali, né, não conseguiam sair, e que ajudar elas a sair do convento seria uma ofensa muito grande. Mesmo sabendo disso, ele contratou os serviços de um comerciante que entregava peixe salgado em barris para o convento. Então, chegava o comerciante ali com uma carrocinha, né, cheia de barril, com peixe salgado, e o comerciante escondia, na hora de ir embora, o que ele fazia? Ele escondia as freiras na carroça, né, no lugar dos barris que estariam sendo levados embora. E com isso ele levou, as freiras fugiram, com a ajuda de Lutero, fugiram do convento. Após a fuga, as freiras foram apresentadas para Lutero. Ele então procurava encontrar casas, maridos, emprego, esperando que, com o tempo, todas elas se casariam. Por fim, todas se casaram, menos uma, a Catarina. Né? A Catarina não se casou. Aí, quando Lutero se encontrou com ela 2 anos mais tarde, que ela saiu do convento, ela disse para ele que não tinha conseguido arrumar um marido. Né? Então, Lutero decidiu tomá-la por sua esposa. Ele chegou para Catarina e falou assim: Catarina, vamos embora. Por isso que o nome dela é Catarina Vambora. Brincadeira, irmãos. O nome dela é Catarina Vambora, né? Então parece que é Catarina Vambora, né? Bom, aí Lutero então decidiu tomá-la por sua esposa e ele tinha, na verdade, muitos motivos para casar com a Catarina, menos amor. Ele não amava a Catarina, né? E ao decidir se casar, ele desafiou os seus opositores, testificando o valor que ele dava para o casamento, além de satisfazer a vontade que o seu pai tinha por uma posteridade. Então, não era uma questão de amor, mas era uma questão do trabalho que ele estava fazendo. Ele valorizava o casamento e ele respeitava os seus pais, por isso ele casou para satisfazer essas necessidades, né? Ele tinha muitos motivos para isso, mas isso não, então, como disse, incluía o amor. Um autor disse: não se trata de um casamento por amor. Não estou apaixonado, disse Lutero, apesar de ter apreço pela minha esposa. Em outra ocasião, ele disse: eu não trocaria Kate pela França ou Veneza, porque Deus a deu para mim, e outra mulher teria de ter outros. E ter outra mulher seria ter outros problemas piores. Ele adicionou a sua fala, dando 3 motivos para o seu casamento: satisfazer os seus pais, odiar o Papa, porque isso ia diretamente contra, porque Lutero era, no passado, um padre não podia casar, né? E o diabo, para selar o seu testemunho antes do martírio. Então, essa foi a visão de Lutero. Mas olha que interessante, Lutero ajudava sua esposa nas tarefas domésticas. Ele cuidava do jardim, da horta, que produzia alface, repolho, ervilhas, feijão, melões, pepino, e a Kate ajudava cuidava do pomar, que ficava depois da vila, que fornecia maçã, uva, pera, nozes e pêssegos. Ele também tinha um lago, ela tinha um lago na qual ela pescava truta e carpa. E ela também cuidava do curral com galinhas, patos, porcos, vacas, e ela mesmo matava, né? Então, assim, ela realmente, a despeito de ser uma época onde a mulher trabalhava muito mais, ela era realmente uma pessoa dedicada para a família, né? E um outro, esse Bacon, né, esse autor, ele escreveu sobre o casamento de Lutero. Lutero casado, o Lutero casado, para testificar a sua fé, na verdade, encontrou uma casa e fez muito mais do que qualquer outra pessoa
para definir o tom das relações domésticas na Alemanha pelos próximos 4 séculos. Ou seja, a maneira como Lutero tratava com a esposa e, ao mesmo tempo, da obra, porque a obra exigia muito dele, essa maneira como ele lidava com as coisas de casa, a atenção que ele dava para as coisas domésticas, meio que estabeleceu um padrão do viver cotidiano, né, naquela época, tá, nos próximos 4 séculos. Lutero cuidava muito bem da sua esposa, além de respeitar as suas opiniões. Então, Lutero era uma pessoa que tinha temor ao Senhor, entendia a importância do casamento e, muito embora não tivesse casado, não tivesse apaixonado pela Catarina e Vambora, ele era uma pessoa que tinha um excelente casamento, né? Um excelente casamento. A sua família, olha só, irmãos, ele tinha um SEAP na casa dele. Compara o SEAP que vocês têm e olha a casa dele. A sua família incluía 6 filhos, 11 sobrinhos e sobrinhas órfãos. Então, tinha 6 mais 11 dá 17. Além disso, ele tinha 12 alunos. Tem mais gente que tem no SEAP, irmãos, que moravam com a sua família, além de visitantes contínuos que assentavam às mesas. Ou seja, continuamente vinham gente para aprender, para ouvir, para receber ajuda de Lutero em relação aos ensinamentos, né? Então ele tinha muita gente que ficava ali na casa dele continuamente, né? E as conversas com os visitantes ao redor da mesa resultou num livro com o título Conversa à Mesa. Então, ele escreveu um livro por causa desse tipo de relacionamento, desse tipo de viver que ele tinha na casa dele e dessas pessoas que continuamente iam ali para ajudar, receber ajuda de Lutero. Então, por isso que eu coloquei, a casa de Lutero era um verdadeiro SEAP, né? Que as pessoas iam lá para ser treinadas e depois sair para expandir, passar o evangelho, né? Lutero sentia que muitas provas estavam por vir para o povo, sobre o povo alemão. Por quê? Ele estava chocado com a situação moral do povo e sentia que a situação do mundo tinha chegado a uma situação como antes do dilúvio. Essa era a situação na época, né? Ele comparava a situação moral da humanidade àquela dos filhos de Israel antes do cativeiro para a Babilônia e da destruição de Jerusalém. Ou seja, assim, quando veio o cativeiro para a Babilônia e Jerusalém foi destruída, a situação moral do povo de Israel era muito ruim. Às vezes, ele até mesmo ameaçava não voltar para a sua querida Wittenberg, caso a situação moral não mudasse. Então, ao redor de 1545, ele tinha uma sensação e um pressentimento da sua própria morte. A sua esposa constantemente cuidava dele para que ele desse mais atenção à sua saúde. Ela o confortou com uma carta. Ele o confortou com uma... Então, ele mandou uma carta para ela um dia e falou assim, eu tenho um protetor, eu quero até marcar aqui, eu tenho um protetor melhor do que você e do que todos os anjos. Ele é aquele que esteve numa manjedoura e foi cuidado por uma mulher que é sua mãe, mas ao mesmo tempo estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, fique em paz. Então ele morreu em 1546 em Eisleben, no lugar do seu nascimento. Ele tinha 63 anos, irmãos. Então essa foi a situação de Lutero até o final da vida dele. E aqui nós vamos ver como é que foi a morte de Lutero. Então, eu vou ler para vocês, porque é bem interessante como que ele, no final da vida dele, ele foi muito, assim, consciencioso e sóbrio, né, sobre a sua morte. Todos os amigos de Lutero e seus 3 filhos estavam agora reunidos ao redor dele. Lutero parecia um pouco mais aliviado. Reclinou-se em um sofá e começou a transpirar pesadamente. Isso deu aos amigos alguma esperança,
Mas ele mesmo lhes disse: é um suor frio que antecede a morte. Eu devo entregar o meu espírito. Depois disso, ele começou a orar com as seguintes palavras: ó eterno e misericordioso Deus, meu Pai celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus de toda a consolação, eu te agradeço porque tens revelado o seu Filho Jesus Cristo para mim, em quem eu tenho crido, aquele quem tenho pregado e aquele a quem tenho confessado publicamente. Eu amo e adoro meu amado Salvador e Redentor, a quem o Papa e uma verdadeira multidão de ímpios perseguem, desprezam e blasfemam. Eu te peço, meu Senhor Jesus Cristo, recebe a minha alma. Ó Pai Celestial, ainda que eu seja tirado dessa vida, pois eu preciso entregar o meu corpo de volta ao pó, ainda assim, eu estou certo de que eu irei habitar contigo para sempre, e sei que ninguém poderá me arrebatar das tuas mãos. A seguir, ele recitou alguns versículos bíblicos, como João 3,16 e Salmo 68:20, depois vocês leiam, tá? E depois ele repetiu 3 vezes as seguintes palavras: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu és o meu redentor, ó Senhor Deus da verdade. Ele então ficou em silêncio, fechou os olhos e as forças começaram a lhe faltar. A condessa ofereceu-lhe um pouco de cordial. Cordial é um tipo de uma bebida alcoólica para tirar a dor, tá? Ele chamou para dar um ânimo para as pessoas, tá bom? Ele chamou pelo nome, mas ele não respondeu. Então Jonas, que é um dos filhos dele, lhe perguntou em voz alta: amado pai, confessas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador e Redentor, e que permaneces firmes na doutrina que tens pregado? Ele respondeu de forma clara e audível: sim, eu confesso. A partir desse momento, Lutero não falou mais nada e ele continuou por algum tempo em suas mãos cruzadas e sua respiração suave, interrompida por soluços. Em seguida, ele adormeceu suavemente no Senhor. Eram 3 horas da manhã do dia 18 de fevereiro de 1546. Então, foi assim, meus irmãos, que Lutero entregou o espírito, que Lutero dormiu no Senhor. Realmente, uma pessoa que foi muito usado e, com certeza, um vencedor, né? Bom, para nós finalizarmos sobre a vida de Lutero, nós não podemos deixar de falar alguns aspectos muito importantes, que são os itens que foram restaurados, os itens da vida da igreja e do viver da vida da igreja prática que nós temos hoje, que foram restaurados, das quais Lutero foi usado para restaurar, tá? Martim Lutero foi muito usado pelo Senhor na obra da restauração da vida da igreja, de volta ao seu estado inicial. E Watchman diz: creio que ninguém negaria que Martim Lutero foi um servo do Senhor e que a reforma foi uma obra de Deus. A reforma foi uma grande obra e foi a reação divina. Nós falamos várias vezes, né, irmãos, sobre essa reação divina, né, que foi essa obra da restauração. Certamente o Senhor usou Lutero para falar. Ele foi um homem escolhido de modo especial por Deus. Vamos ver os itens nos quais Lutero foi usado para restaurar. Primeiro, não há dúvida nenhuma, né? Deus usou Lutero para restaurar o aspecto da justificação pela fé, que para ser salvo nós precisamos ter fé. Esse foi o principal item restaurado por Lutero. Não é por meio de obras, mas sim por meio da fé no Senhor Jesus, que nós somos, e nossa fé é imputada como justiça, né? E essa é a verdade sobre a justificação pela fé. O tema que ele definiu foi sola fide, ou somente fé, como Ottmani coloca. Com Lutero, o problema da justificação foi solucionado. A justificação é pela fé, para termos paz perante o Senhor. Precisamos ter fé. Lutero não nos deu apenas a justificação pela fé, mas também nos deu a Bíblia aberta. Esse foi um outro aspecto muito importante que nós vimos que Lutero traduziu a Bíblia e ele
divulgou muito, né, a palavra de Deus. Outro item que Lutero restaurou foi o estudo da Bíblia nas línguas originais. Então, esse foi um outro aspecto muito importante. Com Lutero, houve um reavivamento do estudo do grego e do hebraico. Lembrando que antes a Bíblia era apenas estudada no latim e não na língua original. Lutero traduziu para o alemão, mas ainda ele reavivou essa prática do estudo da palavra no original. Até aquela época, a principal língua, como eu disse, era o latim, estudada pelos eruditos, apenas os grandes estudiosos, doutores que estudavam a Bíblia. E a maioria dos escritos eram em latim. Todavia, Lutero incentivou o estudo do grego e da língua hebraica. Outro item, irmãos, que Lutero restaurou foi o acesso direto a Deus. Como vocês lembram, para qualquer pessoa se achegar até Deus, tinha que falar com o padre. E o padre falava com Deus. Não tinha esse acesso direto. Ninguém orava direto para o Senhor, ia falar com o padre, ia se confessar para o padre. Então, esse é outro resultado positivo, né, da obra de Lutero. Foi a abertura do caminho para que os pecadores pudessem contactar o Salvador sem a mediação de padres e sacramentos. Tinha confissão, tudo isso era meio intermediário para você chegar até Deus. Pelos ensinamentos de Lutero, os pecadores perceberam que o caminho para entrar em contato diretamente com Deus estava aberto. Isso foi algo tremendo, irmãos. Imagina, para eu poder ter comunhão com Deus, precisar falar com um padre ou falar com algum sacerdote. Lutero chegou e falou, não, nada disso. Invoca o nome do Senhor, volta o seu coração para o Senhor, abra o coração para o Senhor, você tem comunhão direto com Deus. Aí, irmãos, algumas falhas, tá, do ministério de Lutero. Primeira falha do ministério de Lutero foi manter as práticas do catolicismo romano. Infelizmente, Lutero manteve muitas práticas de Roma, incluindo a regeneração pelo batismo, os batismos de bebês e as formas de adoração. As mudanças no assim chamado serviço dominical deixou a estrutura essencial da missa em latim intacta. O serviço de domingo apenas se tornou uma missa alemã. Em vez de ser romana, virou alemã. Aí eu queria dar um parênteses, irmãos, que eu tive uma oportunidade de, quando eu tinha meus 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, e eu fui como um aluno, um estudante, para estudar, terminar o colégio nos Estados Unidos. E como eu fui para Chicago, eu tive que ir numa escola particular, e eu fui numa escola, uma boa escola, que era uma escola, por acaso, uma escola, colégio luterano. Eu vivia com os irmãos, vivia a vida da igreja lá em Chicago, porém eu estudava numa escola luterana. E é impressionante como que as práticas da igreja luterana, antes de me converter, eu era católico, então eu sabia muito bem como é que era o catolicismo romano. E na escola luterana, no colégio, cada 2 semanas, se não me falha a memória, tinha o culto deles lá, né? Tinha a reunião da luterana no ginásio. Então ia todo mundo, todos os estudantes iam no ginásio para ter aquele culto luterano. E eu lembrava muito bem da época do catolicismo, as práticas, as roupas dos sacerdotes, de quem falava lá na frente, aqueles rituais, né? Me fazia lembrar demais do catolicismo romano. Então, eu entendo muito bem o que é isso que está sendo falado aqui, né? Sobre a Igreja Luterana, e isso foi, quando eu fui para lá, já recentemente, faz uns 25 anos atrás, a gente vê que eles mantiveram as práticas da Igreja Católica. Outra coisa foi o pouca ênfase no trabalho interior de Cristo. Não só isso. Lutero, não sei se vocês lembram que Lutero, ele teve um dos irmãos daquela época que teve
uma visão muito clara sobre o viver interior de Cristo, né? Que foi esqueci o nome dele agora, Lutero até desdenhou dele, né? Lutero até fazia, caçoava dele, né? Então, ele não enfatizava o trabalho interior de Cristo. Outra coisa foi que ele negligenciou a unidade. Isso foi uma prática que Lutero, ele, pelo contrário, quem ia contra ele, quem não era alinhado com o que ele falava, ele se opunha ferozmente. Lutero não tinha papas na língua. Ele se opunha ferozmente, inclusive de irmãos que eram perseguidos na época, que não tinham a mesma visão de Lutero, mas eram irmãos que amavam o Senhor e ele era contra. Então, ele não valorizava a unidade da igreja. Outro aspecto foi a falta da separação entre a igreja e o mundo. Lutero tinha um certo compromisso com o imperador, tinha um certo compromisso com as autoridades da época, e isso causou essa falta de visão de Lutero. O Ottmani coloca essa questão da vida da igreja e do protestantismo. Eu acho bom ler para vocês. Aqui surge um problema. O protestantismo não nos deu uma igreja adequada. Como resultado, aonde quer que fosse a doutrina da justificação pela fé e a Bíblia aberta, uma igreja estatal era estabelecida. Eu quero enfatizar isso. Em vez de ter uma igreja genuína, irmãos reunindo naquela cidade, não. Estabelecia uma igreja estatal. A seita luterana tornou-se a igreja estatal em muitos países. Então, foi assim uma coisa de... Trocou o catolicismo pelo luteranismo, mas não houve realmente uma visão de o que era a igreja. Mais tarde, na Inglaterra, a igreja anglicana veio a existir, a qual é também uma igreja estatal. Percebe? Irmãos, não tem nada a ver a igreja com o Estado. E isso foi uma falta de visão muito forte da parte deles, né? Começando em Roma, a natureza da igreja mudou. E na época da justificação pela fé e do retorno à Bíblia aberta, as igrejas protestantes ainda não tinham visto o que deveria ser a igreja. Embora houvesse justificação pela fé, a Bíblia aberta, as igrejas protestantes ainda seguiam o exemplo de Roma, que foi um grande desvio. O fato da igreja ser romana e o mundo inteiro ser da igreja católica romana foi um tremendo desvio. E não retornaram à igreja do início, como era na época dos apóstolos, né? Durante a reforma, o problema da igreja não foi solucionado. Lutero não reformou a igreja. O próprio Lutero disse que não deveríamos achar que a justificação pela fé fosse suficiente. Há muito, isso aqui eu quero enfatizar, irmãos. O próprio Lutero falou isso. Há muito mais coisas a serem mudadas. A ênfase era a justificação pela fé. A grande mudança era a justificação pela fé. Mas ele mesmo falou, tem muito mais coisa para ser mudado. Hoje, meus irmãos, nós sabemos disso e nós vivemos assim. Nós podemos perceber isso, irmãos, toda semana. Exatamente toda semana o Senhor tem uma nova revelação. E aí eu vou dizer para vocês, Deus não está limitado nas nossas limitações humanas. Se nós nos abrimos ao Senhor, se nós almejamos que o Senhor nos dê mais visão, mais revelação, o Senhor nos dá. Nós temos que estar numa posição adequada, temos fome e sede da palavra, buscarmos revelação, e o Senhor continuamente vai prosseguindo, vai abrindo mais a palavra para nós. Então, graças ao Senhor pela revelação que nós temos tido hoje sobre a volta do Senhor, sobre
todas as visões que nós temos dado sobre esse Cristo que transcende, sobre esse viver no Espírito, sobre esse viver nessa outra dimensão. Irmãos, nós temos visto e temos falado e temos praticado coisas que nunca foram vistas no passado. Então, existe um grande problema entre os cristãos de ficarem presos a uma estrutura humana. Lutero teve uma visão que foi uma revelação que era a justificação pela fé. Aquilo tinha sido perdido na Era das Trevas, né? Tinha sido perdido ao longo de todos aqueles 1500 anos. Não se falava mais salvação pela fé, era uma salvação por obras. E era uma salvação por comprar indulgência, era uma salvação por cumprir os sacramentos estabelecidos pela Igreja Católica. E Lutero veio e falou assim, não, tudo que vocês têm que fazer é crer. Mas não fiquem parados na justificação pela fé. Deus ainda vai fazer muitas coisas. O que os homens fizeram? Estabeleceram uma igreja chamada Igreja Luterana. E como eu falei para vocês, eu tive a experiência de ter estudado num colégio luterano e ter visto como que é uma prática de reunião luterana, igualzinha à prática da Igreja Católica, tirando algumas coisas como ídolos, né, santos, aquelas coisas, mas aquela prática sacerdotal, etc., igualzinho. O que aconteceu? Eles pararam. E ao longo da história, isso é uma coisa importante para vocês perceberem, ao longo da história, sempre tem havido pessoas que Deus levanta para ter revelações maravilhosas. E muitos cristãos seguem essas pessoas. E depois que ele dorme no Senhor, esses irmãos que seguiam esse irmão estabelecem um aprisco, estabelecem um nome, como luteranismo, como presbiterianismo, como, enfim, Igreja Batista, né? E ficam presos dentro de um aprisco. O Senhor não consegue mais abençoar, o Senhor não consegue mais trazer novidade para esses irmãos, inovação para esses irmãos. E o Senhor tem nos dado inovação após inovação, palavra após palavra. E outra coisa importante para falar aqui, Deus quer continuar. Deus tem nos abençoado muito por causa de um único objetivo. Porque nós temos um propósito claro e um propósito muito assertivo sobre a volta do Senhor. Nós não estamos aqui para edificar obra de um irmão ou de outro irmão, para edificar algum tipo de ensinamento que nos torne diferente dos outros. Não, nós queremos que o máximo de irmãos possível enxerguem esse propósito que nós temos, que é única e exclusiva de trazer o Senhor de volta, né? Então, dessa maneira, irmãos, o Senhor, como o próprio Lutero falou assim, né? Aqui há muitas coisas que o Senhor quer fazer, continuar fazendo. E nós não paramos no tempo, né? Graças ao Senhor. Contudo, as pessoas das igrejas protestantes pararam exatamente aqui. Lutero não parou, mas eles pararam e disseram que estava bom daquele jeito. Não, tá bom, salvação pela fé, estamos livres aqui do jugo católico, né? Tá bom assim. Mas para Deus não estava, irmãos. Para Deus não estava, né? Embora tivessem voltado à fé do início, a própria igreja permaneceu sem mudanças. Então, a igreja não teve benefício, né? A igreja continuou sem mudanças. Outrora era a Igreja Internacional de Roma, agora ela mudou para a Igreja Estatal da Inglaterra, Estatal da Alemanha, e isso é tudo. Acabou por aí. Ó Senhor Jesus. Conclusão. O nome de Lutero é atualmente usado por uma das maiores denominações do mundo. Apesar das pessoas adotarem o nome de Lutero, Lutero nunca concordou com isso, dizendo: a primeira coisa que eu peço às pessoas é de não fazer uso do meu nome e não
chamar a si próprios luteranos, e sim cristãos. Esse era o objetivo de Lutero, de chamar aqueles seguidores dele serem chamados simplesmente de cristãos. O que é Lutero? O ensinamento não é meu, nem tampouco fui crucificado por alguém. Paulo, em 1 Coríntios 3, não tolerava cristãos sendo de Paulo, de Pedro, etc. Então, essa é a conclusão. Conclusão que Deus progrediu muito. Houve mudanças? Muitas. Mas Deus usou tremendamente Lutero? Sim, mas o povo, os seguidores de Lutero, né, eles criaram algo que Lutero não queria, que Lutero não defendia. E essa é a história essa história se repete ao longo de toda a história da igreja, da vida da igreja, e a gente vê quantas e quantas denominações criando apriscos ao redor de si. Então, tem muitas e muitas denominações novas. No começo são muito bem sucedidas. Depois de 10, 15, 20 anos, vira algo morto, algo típico de Sardes, né, irmão? Tem nome de que vive, mas está morto. É típico de Sardes. Mas o que Deus quer fazer no nosso meio? Ele quer que nós sejamos Filadélfia. Nós não vamos voltar nem para Sardes, muito menos para Sardes, e nem para Laodiceia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve, sempre almejando a volta do Senhor. E quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, quanto mais nós vemos que o Senhor está prestes para voltar, mais nós almejamos a volta do Senhor e mais nós somos fiéis. E aí, irmãos, ser fiéis é ser fiéis ao Senhor. Deus está falando, através dos seus profetas, vamos sair pregar o evangelho, vamos sair fazer comportagem dinâmica, vamos sair, vamos orar mais, vamos ler mais a palavra, vamos viver a vida da igreja de uma maneira intensa, né? Não é apenas no SIAP, no SIAP vocês têm um viver intenso, 24 horas por dia, o tempo todo servindo o Senhor, amando o Senhor, lendo e orando a palavra, saindo pregando o evangelho, dando testemunho. Mas, irmãos, esse viver não é apenas para o momento atual no SIAP. Nós temos uma vida a viver. Alguns de vocês talvez não fiquem servindo o Senhor em tempo integral, mas vocês têm que ter no coração, o meu viver é integral para o Senhor. Mesmo que vocês sejam profissionais, mesmo que vocês vão trabalhar no mundo para ganhar dinheiro para se sustentar e também ofertar, mas o nosso viver tem que ser um viver de testemunho. Onde quer que nós estejamos, um viver de testemunho. E outra coisa, o Senhor nos dá hoje um viver da vida da igreja muito intenso. Eu vou falar para vocês, irmãos. Nós temos reunião aqui em Campinas, vocês sabem, não estou no SEAP, mas nós temos um viver da vida da igreja em Campinas, por exemplo, tem reunião segunda noite, tem reunião terça noite, quarta, tem reunião quinta-feira, tem reunião sexta-feira, tem reunião sábado, além das saídas também na tenda que nós temos no centro da cidade, tem reunião no domingo, né? Então tem reunião a semana inteira, irmãos. Esse é o viver da vida da igreja. E em casa, o Senhor nos incentiva e nós vivemos um viver de igrejar, que é o viver da vida da igreja, todos os dias em casa. Essa é a nossa prática. Você quer viver de uma maneira prática e de uma maneira tão real na sua vida, depois que você terminar o SEAP, aprenda a ter esse ver agora, né? Louvado seja o Senhor. E nós vimos isso na vida de Lutero, né? Ele tinha um viver muito prático na casa dele, que a própria casa dele se tornou um verdadeiro SIAP, né? Tanto a sua família era grande, também tinha os parentes que moravam, os sobrinhos, e tinham os alunos deles, né? E ele recebia visita constantemente. Que a nossa vida, nosso viver, seja um viver realmente de acolher os irmãos, de ajudar os irmãos a prosseguir na vida da igreja. Louvado seja o Senhor, terminamos Lutero, da próxima aula continuamos com os irmãos da Morávia, né? Graças ao Senhor.
e que o Senhor abençoe vocês. E eu espero que nós tenhamos muitas perguntas hoje, muitos compartilhares, né? E aguardo agora, então, passo a bola para vocês e desejo que vocês possam falar bastante, tá bom, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Amém.